Amém? Abra comigo em Êxodo 32. O tema da palavra de hoje é a religião que mata, a espiritualidade que dá vida. Êxodo 32, a gente vai ler do 1 ao 9, amém? Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, esse homem que nos fez subir à terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os de suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua de forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudaste a subir na terra do Egito perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e estão adorando e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios. E proclamaram em alta voz: este é teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz e teimoso. Estão prontos? Fala para a pessoa que está do seu lado: está pronto? Segura aqui, é igual montanha-russa, hein? Segura aí. Então eu gostaria de, através desse texto, me dedicar aos irmãos algumas coisas que nós estamos vivendo, que estão acontecendo no mundo no tempo que se chama hoje. Vocês sabem que eu preparo as mensagens de uma forma muito prática. Eu ando com pessoas, eu caminho, eu ouço testemunhos, eu tenho os meus momentos com Deus, e diante da minha vida, diante do meu viver, do meu caminhar, do meu comungar, Deus vai me dando palavras, e essa palavra o Senhor confirmou muito no meu coração, porque essa semana eu tive um tempo muito bom com o irmão aqui da igreja, e ele foi testemunhando, foi falando, só foi trazendo confirmação: é isso. Eu falei: poxa, que bem isso aí. Ontem tivemos um tempo muito gostoso com alguns outros irmãos também, e aí Deus confirmando, antes de ontem também. Então assim a gente vai fazendo. E por que Deus confirmou? Porque eu tive um tempo aí navegando na rede, e uma vez o meu cunhado, ele me mandou um link: assiste aí o que está acontecendo aqui online. Aí eu abri lá no Instagram, eu não tenho Instagram, aí eu, mandei pro telefone da Thalita, aí eu vi lá, e era uma profetisa orando.
E a pessoa que mandava uma oferta maior para ela, ela profetizava algo na vida dessa pessoa, né? Deus está falando para você, fulano, 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 isso. Aí do nada vinha não sei se era uma florzinha, não sei, mas vinha lá que era um dinheirinho entrando na conta da mulher. E a mulher profetizava, e ela profetizava, e o cara só profetizava coisa boa. Eu falei, meu Deus, se o mundo fosse tão bom assim, hein? Nossa, eu não consigo ver ninguém profetizando, ó, fulano vai morrer, você toma cuidado com aquela mulher lá que você vai adulterar. Eu não vejo isso, eu vejo só bênção, cura. E aí, cara, aquilo lá, cara, pensa numa coisa que me deixa com raiva. Aí a gente ficou ouvindo isso, e o Senhor já foi trazendo coisas no meu coração, né? E só que, queridos, e diante da minha vivência, diante de tantos anos, né, vivendo o Evangelho, conhecendo pessoas, ouvindo pessoas, conversando com pessoas, essas coisas não me surpreendem mais. Eu não me impressiono com as pessoas que acreditam num negócio desse, mas o que eu me impressiono é com a pessoa que usa o nome de Deus para fazer um negócio desse. Eu não me impressiono com uma pessoa que de repente vem aqui e oferte, achando que vai receber algo em troca. Eu me impressiono com um cara aqui de cima falar que se você ofertar, Deus vai fazer algo muito melhor na sua vida. Tive uma outra história nessa minha caminhada missionária, que a gente estava ministrando num lugar e o meu líder, ele estava também, e por ser líder, né, no ministério tal, aí uma mulher veio e falou, eis que te digo que o Senhor está me falando que você irá casar com essa mulher. Quem não conhecia, achava, uau, glória a Deus, só que essa mulher que a mulher apontou, era irmã dele. Eu não me impressiono que o meu líder um dia iria se casar ou não, mas eu me impressiono com alguém que se diz de Deus, falar que Deus disse uma barbaridade dessa. Pessoas dizendo, Deus me disse, o Senhor me falou, o Senhor me revelou. Eu tenho sentido de Deus, irmãos, como eu tenho visto gente arrebentada na vida, quebrar a cara, por causa de um Deus me falou, por causa de um Deus me disse, por causa de um ex que o Senhor me falou. Deus me mandou fazer, o irmão fez, quebrou a cara, e a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Ele disse que sentiu de Deus fazer, ele está sentindo até hoje, porque está doendo, está tendo uma marca da escolha que ele fez até hoje. Aí vem, pastor, por que eu estou passando por isso? Pastor, por que eu estou tão arrebentado? Mas por que você fez, cara? Porque Deus me disse para fazer. Aí a pergunta que eu faço, será que Deus disse mesmo? Será que é tão simples assim discernir a voz de Deus? E eu prego aqui quase sempre, e eu confesso que sou pastor, mas de uma coisa que eu não abro mão, é da minha humanidade. Eu não abro mão da minha humanidade de jeito nenhum. Eu amo ser um ser humano. Imagina, querido, se você nascesse anjo. Imagina se eu nascesse um anjo. Anjo não se casa. Imagina, eu ia ter perdido a oportunidade de ter casado com a Thalita. Perdido a oportunidade de ter tido um filho tão maravilhoso igual o meu. Um anjo, ele serve para quê? Para servir vocês. O anjo serve para nos servir. E o que a gente dá trabalho para anjo pra caramba. Então, graças a Deus, eu nasci um ser humano. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom é ser ser humano. Aí a gente vê um monte de ser humano quebrado. Um monte de ser humano quebrado que diz que a culpa é de Deus.
Porque Deus disse isso, Deus disse aquilo. Irmãos, eu queria que Deus falasse assim comigo, igual fala com alguns crentes. Às vezes eu fico olhando, eu fico vendo, eu falo, Deus, eu sou muito ruim, cara. Porque esses caras falam que Deus fala, que ouve Deus, que não sei Deus. Eu estou aqui há tantos anos, Senhor. Eu abri mão de tanta coisa, Senhor. Fui para a Rússia, não ouvi o Senhor. Esses caras ouvem o Senhor. Pastor, senti Deus. Poxa, pastor, Deus me falou. Poxa, pastor, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Meu Deus. Fala assim comigo também. Porque você acha que Deus não fala comigo? Deus fala, querido. Eu prego uma vez por semana, 2 vezes por semana. Essa semana eu vou pregar 4 vezes. É óbvio que Deus fala, mas você me pergunta, pastor, quando Deus fala com o Senhor, você está preparando a palavra como se fosse Deus sentado ao seu lado e falar, Rodrigo, escreve isso. Não. A ideia de ouvir Deus não tem a ver com ouvido. A ideia de ouvir Deus não tem a ver com orelha, não. Tem a ver com vivência. Tem a ver com viver na presença de Deus. Tem a ver com gastar tempo com Ele. Tem a ver com caminhar com Ele. Aí você vê crente que não gasta 1 segundo com Deus. Aí você vê crente que não tem vida com Deus, que não lê a palavra, que não tem nada a ver com Deus. Só que é frequentador o quê? Frequentador de igreja. Aí ele fala que Deus fala com ele. Mas como que ele fala? Se você não tem vida com Deus, se você anda tão longe de Deus, que Deus é esse que você fala, que fala com você. Aí por causa dessa má utilização da nossa relação com o divino, da nossa relação com Deus, dessa má utilização da religião e da espiritualidade, desse mau desenvolvimento racional com o espiritual, eu tenho visto acontecer no Brasil e fora do Brasil também, acredito que você, muito do que nós vamos chamar de distúrbios espirituais. Irmãos, eu tenho me encontrado com pessoas que depois de ter um encontro com Deus, enlouqueceram. Eu me encontro com pessoas que dizem, pastor, eu tive um encontro com Jesus. Só que quando eu vejo o resultado, eu vejo que esse Jesus que essa pessoa encontrou, tirou totalmente a qualidade de vida que essa pessoa tem. Pessoas que são tomadas por uma qualidade de vida tão adoecida, pessoas que são tomadas por uma qualidade de vida tão enlouquecedora, que ao invés de se tornarem atraentes aos amados, que ao invés de se tornarem atraentes aos familiares, que ao invés de se tornarem atraentes aos amigos, se tornam repelentes. De modo que nós vemos muitos dos que não conhecem a Jesus não saber discernir uma vida espiritual, quando vê o filho se convertendo, pronto, aí é um caos na família. Por que é um caos na família? Você acha que os familiares, eles têm alguma coisa contra Deus? É óbvio que não. É contra aqueles que dizem que tiveram um encontro com Deus. Pelo amor de Deus, se você, meu filho, tiver tido um encontro com Deus e se transformar em um monte de gente que eu conheço que diz ter tido um encontro com Deus, pelo amor de Deus, afasta-se desse Deus. Porque quando um homem que não conhece a Deus quer ouvir Deus, ele procura quem? Ele procura a igreja. Quando o homem que não conhece a Deus quer conhecer Deus, ele quer conhecer você. Ele lê a Bíblia através da sua vida. Ele quer conhecer Jesus através do seu dia a dia. Nós somos a cara de Deus. Só que às vezes nós vendemos a cara de um Deus muito feio.
Às vezes nós vendemos a cara de um Deus antipático. Às vezes nós vendemos a cara de um Deus estraga prazer. De um Deus que não conhece a humanidade. Embora o nosso Deus seja um Deus que escolheu voluntariamente ser gente como a gente é, nós resolvemos excluir a humanidade de Deus. De modo que a gente conhece as implicações de cada faixa etária. E Deus, por ser voluntariamente, por ter querido vir voluntariamente se manifestar como homem, Deus também conhece cada faixa etária, porque Jesus passou por todas elas. Jesus, que é gente, eu não sei se eles te falaram, eu não sei se alguém um dia te falou, mas esse Jesus também foi teens. Jesus também já foi uma criança de 10, 11 anos. E como um garoto de 10, 11 anos, Jesus gostaria naquela época de ter a melhor roupa da época. E se Jesus tivesse nascido na nossa geração, como uma criança de 10, 11 anos, igual o meu filho, Jesus gostaria de ter o melhor PlayStation. Jesus iria gostar de ter um iPhone. Jesus iria gostar de ter um computador para jogar um joguinho online. Jesus iria estar inteirado na rede. Jesus, ele iria estar fazendo de repente uns vídeos aí. Jesus se torna um menino. E por ser menino, às vezes ele também se rebelava contra o papai e a mamãe. Jesus passou por isso, então ele entende as dores e os dilemas de um menino de 10, 12, 9 anos. Jesus também foi adolescente, sabia disso? Fala uma pessoa que está do seu lado, sabia que Jesus foi adolescente? Então ele sabe que um adolescente, quando chega na adolescência, ele vai entrando em contato com a sua sexualidade de uma forma mais palpável. Então Jesus sabe que o adolescente anda pela cabeça do adolescente quase 100% do momento, sexo. Porque é natural. Por isso, às vezes, nós vemos adolescentes, jovens, querendo sair da igreja. Por quê? Porque isso tá tão aflorado na naturalidade dele, que eles preferem viver uma vida fora daqui. Então, adolescente, Jesus entende o que você está passando. De repente o seu pai não entende. De repente aquele crentezinho chato não entende. Mas Jesus, ele entende. Por quê? Porque o crentezinho chato, ele esquece de falar sobre humanidade. Ele só fala sobre céu. Não, na verdade, para você, que só pensa nessas coisas, ele só vai falar sobre inferno. Aí vai te distanciar cada vez mais. Olha, cuidado para não ir para o inferno. Se você estiver fazendo isso ou aquilo, aí não tem nem nada. Aí você vai para o inferno já escorregando. Aí você fica se vendo uma encruzilhada, porque você não consegue naquele momento, porque você é adolescente. Não sei se você foi adolescente como eu, mas você não consegue naquele momento conseguir acabar com esse negócio de sexualidade na sua vida. E aí você se vê numa encruzilhada e fala, cara, não dá, aqui não dá, porque ninguém consegue me entender. Parece que nunca ninguém passou por isso. Parece que todo mundo foi um ET até casar. Hein, casados? Todo mundo foi um ETzinho até casar, né? É uma santidade dentro da igreja que eu fico louco. É um irmão, uma irmã, meu Deus, que nem se tocam. Aí quando casa dá problema, porque nunca se tocaram. Aí o cara vai e desiste. Jesus entende o dilema da adolescência. Jesus entende o dilema dos jovens que começam a namorar. Jesus sabe o que acontece na sala da casa da sogra. Ou do sogro. Você acha que não?
Jesus sabe o que acontece quando vocês ficam sozinhos assistindo Netflix. Jesus conhece também as dores do homem da meia-idade, os quarentões, que passam muitas vezes por problemas existenciais graves. Quem sabe não está muito bem no casamento, porque de repente tem problemas de autoestima. Jesus, mesmo não tendo sido idoso, ele tratou o idoso com cordialidade. Jesus foi filho, Jesus foi neto. Então ele conhece os dilemas do ser humano de tal forma que ele se tornou ser humano, exatamente porque ele percebeu que a humanidade estava não sabendo lidar com a sua própria humanidade. Nós não estávamos sabendo lidar com as nossas dores, com os nossos dilemas, nós estávamos surtando. Os homens estavam sendo homens de forma errada, de modo que quando eu disse para eles amarem uns aos outros, eles estavam matando uns aos outros. Eles estavam fazendo ao contrário. Ele percebeu que o ser humano estava perdendo a humanidade, então ele olhou do céu e disse: meu Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo tudo errado. Eles não sabem ser gente como gente tem que ser. Aí Deus faz, então vai lá, transforma-se num deles. Transforme-se em gente, esvazia-se de si mesmo. Transforma-se em um homem e seja um homem padrão, para que eles possam olhar para você e aprenderem com você o que é um homem, como um homem tem que ser. Porque, querido, Jesus, quando veio à terra, ele não veio apenas para tirar a nossa alma do inferno. Jesus, ele não veio à terra para tirar a nossa alma do inferno. Porque se Jesus fizesse isso, todo mundo aqui já devia estar no céu. Porque Jesus te salvou e te deixa aqui. Eu canso de falar isso. Por que Jesus te salvou antes da fundação do mundo? Porque o seu nome está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, e ele te deixa aqui. Jesus, ele te deixa aqui para te dar dignidade. Jesus, ele veio não apenas para nos salvar, mas para nos dar dignidade. A dignidade é promessa, a dignidade é a proposta de Deus para todos nós. A proposta de Deus é dignidade humana para essa humanidade que está vivendo indignidade. Só que parece que perdemos essa perspectiva de que o nosso Deus se fez humano para resgatar a nossa dignidade, a nossa humanidade, e não só para nos resgatar do céu para o céu, mas também para nos trazer uma vida e nos fazer essa vida como uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu entendo que ele criou essa espiritualidade, eu entendo que ele soprou em nós o fôlego de vida que é dele próprio, nos deu essa espiritualidade para que nós vivêssemos de uma forma humana, biologicamente falando, mas também uma vida invadida pelo teu espírito. Espírito o qual gera em nós uma fome desse Deus, esse Deus que é a nossa fonte, que na nossa relação com a fonte, esse corpo chamado ser humano viveria essa vida de humanidade de uma forma saudável. Viveríamos, por causa de buscarmos essa fonte, por Espírito que foi soprado em nós, uma vida digna, uma vida sadia, uma vida prazerosa,
uma vida que eu faria bem para o meu irmão faria bem para mim, nós viveríamos em uma comunidade, nós viveríamos bem, não ia querer matar o outro, todo mundo ia entender todo mundo. De modo que quando o Senhor planta espiritualidade em mim, Ele planta para resgatar essa humanidade que nos foi proposta lá no Éden. Um ser humano, querido, ele é composto de alma, corpo e espírito. Nós não somos apenas esse pedaço de carne que anda, nós temos alma, nós temos um espírito, que é o que nos aproxima da divindade. Esse espírito que nos aproxima do sobrenatural, do espiritual. E quando nós tratamos a matéria, quando nós só pensamos na matéria, nós nos tornamos materialistas. Quando nós nos tornamos materialistas, nós nos tornamos gananciosos, queremos cada vez mais. E quando a gente só trabalha o espiritual, eu falei do materialista, mas quando nós só trabalhamos o espiritual, sabe o que nós viramos? Nós viramos fanáticos. Viramos religiosos descerebrados. O fanático, ele não pensa. O fanático parece que ele perdeu o cérebro. O fanático é como se fosse um zumbi religioso. Viramos seres antissociais. Seres que só pensam no céu, só pensam na Bíblia, só pensam em Jesus. E por só pensarem no céu, só pensarem na Bíblia, só pensarem em Jesus, nós queremos que o mundo morra. Nós queremos que os ímpios vão todos para o inferno. Aí o que acontece? Nós vemos um mundo totalmente desequilibrado. De um lado os materialistas, que só vive vendo dinheiro, coisa, querendo juntar. Um passando por cima do outro, se puder matar todo mundo para sobrar só para você. Do outro lado os espirituais, que estão dentro do templo como esse aqui hoje, celebrando o Senhor que vem, que irá nos livrar deste mundo, irá nos levar junto para Ele para o céu, celebrando a nossa própria vitória, celebrando o nosso próprio dilema, celebrando o nosso próprio umbigo, o nosso próprio egoísmo. O nosso umbigo é a nossa missão. Esse paradigma, vivendo num mundo tão desequilibrado, onde ninguém acredita em ninguém, onde nós estamos totalmente num estado de egoísmo social. Aí você me pergunta, pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Meu Deus do céu, já são 7h70, você nem começou a palavra ainda. 7h70. Prega logo, pastor, tô pregando, aleluia. O que eu vejo, cara, diante disso que eu estou falando, são distúrbios espirituais. E quando que esses distúrbios acontecem? Vamos lá no versículo 1, eu estou falando. Tudo que eu estou falando está aqui, queridos. Olha lá, versículo 1:32. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer nossos deuses que vão na nossa frente, porque esse Moisés, esse homem que nos fez subir do Egito, da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Do que eles estavam falando? Volta lá para o capítulo 24. Êxodo 24. Arão, ele fabrica um Deus, fez um Deus para andar diante deles. Por quê? Porque Moisés vazou. Os caras estavam lá, Moisés não voltou. Fala assim, ô vice-pastor, ô presbítero. Galera, Osite, Tássio, pastor Rodrigo foi embora.
Falou que ia ir pro Rio de Janeiro, não voltou. Hã? Cadê ele? Faz o seguinte, faz um outro pastor para nós. Faz um pastor bem legalzinho. Aí o que ele fez? Não, pega aí, mulherada. Me dá seus brincos da Shein. Dá seus colares aí da Shopee. Pega tem uns pessoal mais, mais avivado financeiramente. Vai lá, me dá seu brinco da Vivara. Seu anel da Vivara. Eu só conheço a Vivara. Você conhece outra? Tchaikovsky, Chorovsky, Skarovsky. Aí Arão vai e faz um fabrico com Deus. Faz um Deus para nós. Só que vamos entender onde Moisés ele estava? Capítulo 24, versículo 1. Depois Deus ordenou Moisés: sobe a Yavé, tu, Arão, Naabe e Abiú, e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yavé. Os outros não deverão chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou a quem? Comunicou ao povo todas as palavras de Yavé e todas as leis. E todo o povo respondeu de uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yavé. Vai lá para o 9, versículo 9. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Depois, versículo 12. Então Yavé disse a Moisés: sobe o monte e vem até mim, fica aqui. Eu te darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Versículo 18. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo ao monte. Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. O texto diz que Deus chamou Moisés para dar os 10 mandamentos, para dar as tábuas da lei. Mas antes de subir, ele disse ao povo que Deus havia o chamado com mais algumas pessoas e pediu para eles aguardarem, para que eles iriam receber o direcionamento de Yavé. Aguardem, Bola de Neve, Vila Velha, que eu irei subir e vocês irão receber o direcionamento de Yavé. E aí Moisés vai e Deus vai falar com ele. Deus fala com ele. Só que acontece o seguinte: Moisés, ele não falou o tempo. Ele falou que eu vou, fique em paz aí, galera. Moisés demorou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quase 1 mês. Aí o povo fica o quê? O povo começa a ficar impaciente. O povo é tomado, o povo é invadido, o povo é vencido pela impaciência. Então eles peitam os ítios, eles peitam Arão e falam: Arão, faz um Deus para nós. Arão, já que você é o vice-líder, já que você é o cara, Arão, fabrica um Deus para nós aí. Aí você vê o que a impaciência pode gerar na vida de alguém, na cabeça da coletividade de tanta gente. Grava isso: impaciência. Como é que uma pessoa pode imaginar que um ser humano pode produzir e fabricar um Deus? A impaciência, ela causa distúrbios graves na vida de um ser humano. A impaciência é uma desgraça em todas as instâncias. Você já ouviu aqui, eu já falei várias vezes, o que acontece? Quem não sabe esperar se desespera. Fala a pessoa que está do seu lado: quem não sabe esperar se desespera. E o desespero é a mãe de todas as desgraças. O ser humano, ele não espera. E quem não espera se desespera e faz desgraça.
Aí por ter feito a desgraça, coloca a mão na consciência e fala: meu Deus, por que que eu resolvi abrir um negócio de sucata? Sabe, vocês riram, né? Vai? Por que você abriu um negócio de sucata? Tem nada de ferro. Aí, viu? Aí os líderes impacientados, os líderes desesperados, porque não sabe esperar também, o que ele faz? Responde ao apelo do povo desesperado. E o desespero diz: tá bom, então vamos lá. Pega aí a mulherada, pega aí as crianças, me dá tudo de ouro que vocês têm aí, que eu vou fabricar um Deus para você. E o cara não teve nem criatividade. O cara fez um bezerro, o cara fez um touro. Eu sei lá, eu faria uma águia bem maneira assim. Ficou legal, né? Tentei imitar uma águia. Aqui, queridos, aqui nosso Deus, o touro, bezerro. Agora vamos adorar o bezerro. Amém? Aí o povo: aleluia, glória a Deus, olha o bezerro. O Senhor que nos tirou do Egito é um bezerro. Distúrbios espirituais. Irmãos, pensa comigo, se eu chego domingo que vem, trago aqui um bezerro de ouro e coloco aqui em cima, e eu começo a falar: galera, vamos adorar o bezerro. Hein? Misericórdia, né? Que misericórdia. Mas se eu falar que vocês fazem isso demais, inconscientemente, vamos agravar mais a situação. Os caras aqui viviam aonde? Escravo aonde? No Egito, por anos. Aí chega diante de um mar. Aí o que acontece? Esse mar, esse Deus que eles adoravam antes, faz o que com o mar? Abre o mar. Aí você chega do outro lado e você sente sede. O Deus faz o que? Brotar a água da rocha. Depois o povo sente fome. O que esse Deus faz? Faz cair carne do céu e brotar pão do solo. O que ele faz depois? Ele faz muito mais. O povo tem sede de novo. Ele transforma uma água amarga em uma água doce. Ele não para aqui. Esse Deus que eu estou falando, que eles não queriam, mas preferiram um bezerro, ele de manhã, ele tinha uma nuvem rodando para guiar o caminho deles, mas muito mais do que guiar, era para proteger eles do sol de 40 graus. E à noite essa nuvem virava numa nuvem de fogo. Para quê? Não só para iluminar o caminho deles à noite, mas para esquentá-los, porque no deserto também faz frio. Agora Moisés, ele fica 40 dias longe e eles transformam a adoração nesse Deus para adorar um bezerro. O que acontece conosco quando o assunto é espiritualidade, irmãos? Por que pessoas ouvem pastores que dizem: vá lá, irmã, eis que te digo de mim mesmo, você tem que ir lá para o sul da África, que lá você vai achar um varão. Aí a irmã chega lá, passa 70 anos, não achou ninguém, vai ficar sozinha para sempre. Vocês riem, mas isso é verdade. O outro fala: eu tive uma visão de Deus, que todos vocês que têm carro com menos de 2022 é para vender o seu carro, traz a oferta para cá, que no final do ano o Senhor vai te dar um carro 2026 com IPVA pago. O que acontece, querido? Não só na nossa
na nossa comunidade aqui, no nosso mundo ocidental, mas no mundo oriental, o cara lá ora 3 vezes por dia, abaixa lá, faz a oração dele, mas quando ele acaba a oração, ele pega uma metralhadora e mata todo mundo que não tem a mesma fé que ele. O cara faz a oração dele lá, as 3 orações, faz tudo bonitinho, mas chega um momento ele coloca uma bomba nele mesmo, entra no shopping center e mata todo mundo por causa da religião. O que a religião faz conosco? O que a espiritualidade faz com o homem? Ao invés de melhorar, acaba com a gente. Diante disso, sabe o que eu pensei? Como que seria o mundo se não tivesse religião? O que aconteceria se fôssemos só irmãos de raça? Como seria o mundo, melhor ou pior? Eu gostaria que vocês pensassem, levassem isso como dever de casa. Porque quando vemos essa religião no mundo, nós vemos essa religiosidade que só faz mal, que divide os povos. É como se fosse você, crente, vai para a faculdade, e na faculdade como ser humano, você quer se sentir parte, quer fazer parte de, e você acha um grupo, e você começa a fazer amizade, a andar com essas pessoas, e dentro desse grupo você conheceu uma pessoa muito legal, cara, que é massa, que, poxa, é sua amigona, cara. Pô, precisou de um dever de casa, ela te deu. Pô, seu pneu furou, ela foi lá e te buscou. Pô, aconteceu alguma coisa, todo mundo te abandonou, ela está lá te abraçando. Aí um dia vocês resolvem conversar mais profundamente sobre espiritualidade, e aí você descobre que essa irmã é do candomblé. Aí o que a religiosidade faz? Nossa, misericórdia, pastor do céu, tive um livramento. A irmã, minha irmã, mas olha só, eu descobri, pela graça do Senhor Jesus, que me foi revelado naquele momento, que aquela irmã era do candomblé, eu não posso andar com ela. Se não houvesse essa diferença, se não houvesse essa distinção, será que você ia deixar de ser amigo dessa pessoa? Será que poderia surgir uma amizade verdadeira? Mas você abre mão por causa do quê? Por causa da sua religião. Mas e se você não fosse cristão, e se ela não fosse do candomblé? De repente vocês seriam grandes amigos. Sabe o que é isso? Distúrbios espirituais. Aí você fala, pastor, o problema então é a religião? Eu falo, o problema é a religião, porque a religião e espiritualidade são coisas totalmente diferentes. O religioso, ele tem um compromisso presta atenção, o religioso, ele tem um compromisso com o rito. O religioso, ele tem um compromisso com a forma, com o dogma. O ser religioso é me vincular a uma instituição e viver as regras dessa instituição de forma cabalmente. Aí vem a frase, não faço por quê? Porque minha religião não permite. Mas o espiritual, a espiritualidade, ela é a graça que traz paz. A espiritualidade tem a ver com o subjetivo, com a busca que vai além daquilo que os olhos podem perceber. Vai além da percepção humana, tem a ver com ser, não com ter, não com fazer. Uma pessoa espiritual nem sempre é uma pessoa religiosa. E uma pessoa religiosa nem sempre é uma pessoa espiritual. E aí tem os fariseus, que eram super religiosos, mas nem um pinguinho de espiritual. Como assim? Jesus estava lá, no seu momento de
caligrafia, porque ele estava escrevendo na praia, sei lá o que ele estava escrevendo, também não me interessa. Estava ele lá escrevendo na praia, aí do nada chega um monte de fariseu, pega uma mulher e vai, tá aí, ó, foi pega em adultério. E a lei manda matar. Quem foi pego em adultério, a lei manda matar. E o que fala isso é a religião. A lei diz que ela teria que morrer sendo apedrejada. É verdade. Jesus fala, a lei diz isso mesmo. A mulher foi pega em flagrante, em adultério, presa, então precisa apedrejá-la. Mas cadê o homem? Agora estou parafraseando. Cadê o homem? Porque não é só a mulher. O homem também é o casal, só que só trouxeram a mulher. O homem a gente nem sabe. Pois é. Até hoje o homem leva vantagem no que se diz respeito à sexualidade. Não é verdade? Se o homem tem 3 mulheres, ele é o quê? Garanhão. Se a mulher tem 2 homens, ela é o quê? Não vou falar, não posso, estou no púlpito. Se o cara depois do domingo foi lá pro pagode, lá, não sei o que, chega, pô, aí galera, peguei 3 mulheres, pô, 10 mulheres, beijei 10 mulheres. Aí se a mulher chega e fala, pô, dei uns 3 beijinhos lá nos muchachos, ela é o quê? Tem homem que não sabe que a mulher ela precisa se satisfazer. Tem homem que é casado e não satisfaz a mulher, só pensa nele. Não perguntou, tem criança aqui? Tem, né? O Felipe já falou. Vai pro culto de casais, vem pro culto de casais que eu falo. Jesus, querido. Jesus, ele foi contra a lei. Jesus, ele ainda no chão, ele diz sim, é verdade o que vocês estão falando. Ela foi pega. Mas eu queria falar algo antes que vocês comecem a jogar pedra nela. Aquele que tem pecado, então, por favor, atire a primeira pedra. Vocês já estão com a pedra nas mãos? Vocês já estão prontos para fazer o que vocês têm que fazer? Então, tire a primeira pedra. E o que eles fizeram? Dos mais velhos aos mais novos, eles foram se retirando. Aí uma hora Jesus se levanta e olha para aquela mulher e fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Todos já foram. Olha a palavra que ele usa. Pois é, mulher, eu tampouco te condeno. Porque ele é o juiz. É ele quem vai fazer. É ele quem decreta. É ele quem condena ou não. A gente acusa, mas quem condena ou não é Jesus. Eu tampouco te condeno. Agora, posso te dar um conselho para você ter uma vida de qualidade, uma vida excelente? Vá e não peques mais. Jesus aqui, ele burlou a lei. Jesus, ele não aplicou a lei. Sabe por quê? Sabe por que Jesus ele não aplicou a lei? Porque Jesus não era religioso. A religião iria apedrejar essa mulher. E eles iriam regozijar, eles iriam se sentir bem. E eles falaram, matamos essa mulher por causa de Jesus, por causa de Jeová, por causa de Yahvé, por causa da nossa religião. Cumprimos a lei de Deus. Porque para o religioso, o rito vale mais do que a vida. Para religioso, cumprir a missão vale muito mais do que a vida de outra pessoa. É muito melhor adorar um bezerro do que amar a vida de uma pessoa. Só que para Jesus, vale mais a vida do que qualquer coisa. Mas para ele valorizar a vida do sujeito, o sujeito precisa ser
não só material, mas ele precisa ser espiritual. Porque quando ele olha para você, ele não olha um pedaço de carne, mas ele olha um ser humano que tem sentimento, um ser humano que sente. Então quando eu olho para você, eu nunca posso olhar para você apenas como um pedaço de carne, mas eu tenho que olhar para você como um ser humano que sente dor, um ser humano que tem suas dificuldades, um ser humano que, como qualquer um, pode padecer, pode cair, pode levantar. Isso é ser espiritual. O espiritual, ele vai além do valor monetário. O espiritual, ele vai além do concreto. Ele vende tudo isso para ter um tempo de qualidade com a pessoa. A espiritualidade, ela é imprescindível. Aí nós vemos distúrbios espirituais graves. E para chegar ao fim, eu quero trazer aqui só 2 distúrbios espirituais para a gente poder terminar, amém? O que acontece quando a gente não tem paciência? A primeira coisa, a gente fica cego espiritualmente. Tem a ver com visão. Como é que existe seres humanos que acham que o silêncio tem a ver apenas com som? Por que o povo começou a pedir um Deus? Porque não havia uma voz profética. Por que o povo começou a pedir um Deus? Moisés sumiu. Deus que fala mais, ele não vai falar. Meu Deus que falava através de Moisés, não vai falar. Um silêncio mortal. E esse silêncio mortal se referiu a eles a uma morte de Deus, um silêncio da voz profética. Nós não estamos ouvindo mais nada, não sabemos para onde ir, nós não temos mais direção, não sabemos mais como nos posturar. Nós estamos diante de um terrível silêncio. Aí a gente imagina que quando o silêncio nos abate, Deus está quieto. A gente imagina que quando o silêncio nos abate, Deus não está fazendo nada. Há crente que se diz crente, que quando Deus se cala, e o silêncio atropela a vida dessa pessoa. Tem gente que imagina que Deus morreu, tem crente que imagina que Deus está parado. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus, ele se move até mesmo no silêncio. Deus, ele se move enquanto você dorme. Você fica gritando quando você dorme? Você trabalha enquanto você dorme? Não, enquanto você dorme, quem trabalha é Deus. A gente imagina que silêncio é só ausência de som. Não é. Eu posso ficar do lado de uma pessoa durante horas e ter uma troca incrível. Silêncio não é ausência de vida. Silêncio não é ausência de som. Não é sinônimo de morte. Ambos escutam. Ambos falam. Não faça bobagem na sua vida. Não permita que distúrbios espirituais te acometam, te transformem num cego. Aprenda a ver com os olhos de Deus. Aprenda a ver com os olhos de Deus, diferente do que você vê com os olhos biológicos. Às vezes a gente vê essas plantas aqui e fala: nossa, que planta legal. E é legal, é bonito, mas esses são os olhos biológicos. Mesmo se tirar essa planta daqui, quando a gente consegue ter os olhos de Deus, beleza, não tem essa beleza aqui, mas eu consigo ver beleza em outros lugares. Eu consigo contemplar beleza em outras coisas. Por mais que os meus olhos biológicos não estão vendo, mas eu tenho um olhar espiritual e eu consigo ver beleza em cada um aqui. Você consegue ver beleza no seu irmão, cara? Você consegue ver beleza na sua mulher? Você consegue ver beleza no seu homem, no seu amigo, no seu irmão da igreja, no seu amigo do trabalho? Você consegue ver beleza? Muitas vezes o silêncio de Deus nos causa um desespero tão profundo que nós acabamos nos aliançando com coisas que não tem nada a ver com Deus. A gente está doente.
e a gente acha que Deus não faz nada. Aí sabe o que acontece? A pessoa está lá doente, a pessoa está desesperada, a gente fica procurando coisas. É igual o povo lá, desesperado, começou a pedir para fazer um Deus, igual a gente. Ai meu Deus, meu filho está doente, e agora Deus não fala nada. Eu vou levar numa benzedeira, numa rezadeira, não sei o quê, porque o povo não tem paciência. Às vezes o Senhor quer nos treinar na dor. Ele quer nos mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos resilientes, o quanto nós somos resistentes. Porque às vezes nós olhamos para o espelho, e quando nós olhamos no espelho, o que vem de nós é: pô, esse cara é muito frouxo. Quantas vezes você se olhou no espelho e veio uma autocomiseração tão grande, achando que você não é fraco, achando que você é frouxo, achando que você não consegue. Aí Deus traz uma aprovação na sua vida para mostrar que você é forte, para mostrar que você é perseverante, para mostrar que você é resiliente. Mas para você ver que você é capaz de suportar isso, você tem que passar por dores, você tem que passar por aflições, você tem que passar por dificuldades. De modo que eu não vejo dor como uma ação do diabo na nossa vida, mas como uma ação de Deus. Porque nós somos filhos de Deus, e Deus não vai permitir que nenhuma aflição chegue e bate na sua porta, se essa aflição for maior do que você pode suportar. Então, se você está passando por uma aflição que bateu na sua porta hoje, sabe, tenha certeza que você no Senhor é capaz de suportar, porque Ele falou: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. É promessa dEle. Isso é para te provar, para você ver que você é homem, que você é macho, que você é mulher, que você é forte. Isso é humanidade. O espiritual é Disney, no sentido, ninguém larga. Mas você não vive isso 24 horas por dia, não. Você consegue viver o que você viveu hoje no início do culto, 24 horas por dia? Não consegue. Isso daqui é um maná de Deus, é uma porção, é um mimo de Deus, para que a gente possa ser cheio para enfrentar essa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas a gente permite que o silêncio de Deus nos transforme em cegos. A gente não consegue ver Deus nas placas, a gente não consegue ouvir Deus no silêncio, a gente não consegue perceber a brisa de Deus quando o vento cessa, a gente não consegue andar sobre as águas quando não tem água. A gente não consegue se mover no sobrenatural. E por último, queria chamar o pessoal do louvor. Primeiro é a cegueira, segundo é a surdez espiritual, silêncio profético, silêncio da voz de Deus. O pastor Arão faz o quê? Fabrica um Deus para eles. Vou fazer um bicho, vou fazer um bezerro. Por que o bezerro nasceu? Porque o povo perdeu a capacidade de ouvir a Deus nas entrelinhas. O povo perdeu a capacidade de ouvir a Deus no silêncio. E quando perdemos a capacidade de ouvir, o que gera em nós? Gera desobediência. A perda da capacidade de ouvir é sinônimo da perda de capacidade de obedecer. É isso que a gente faz com os nossos filhos, né? Filho, escuta aqui. Filho, volta aqui, filho, obedece. Volta aqui, filho. Papai pediu para você fazer isso, mamãe pediu para você fazer isso. O filho desobedeceu por quê? Porque ele não ouviu. O povo não ouve Moisés. Arão não ouve Moisés. Aí sabe o que Arão faz? Arão ouve o povo. E aquele ditado: a voz do povo é a voz de... Não é. Porque o mesmo povo que mandou Arão fazer um bezerro foi o mesmo povo que mandou soltar Barrabás e matar Jesus. O povo que escolheu. E a audição
é uma das marcas da saúde espiritual, e a desobediência é a maior marca de um distúrbio espiritual. E eu termino essa palavra com Tiago. Tiago capítulo 1, 19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, a aparência da maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa vida. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Sede praticantes, não só ouvintes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, as pessoas que observam atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Quantos querem ser bem-aventurados em tudo o que forem fazer? Qual que é o segredo? O segredo é ser ouvinte e praticante da palavra. Ouvinte e praticante da palavra. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pode apagar. Eu termino essa palavra pedindo para vocês fecharem os olhos. Eu queria falar com você que é crente. Para pensar quanto tempo você é crente. E de repente você está pensando assim: poxa, o irmão podia estar aqui, fulano podia estar aqui, Beltrano podia estar aqui. Não, mas a palavra é para você que está aqui. Porque se Deus quisesse que outra pessoa ouvisse, Ele traria. Essa palavra é para você. Olha quanto tempo de cristão você tem. E olha a qualidade de vida que você leva. Você poderia hoje falar que a sua vida está cheia da presença de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas sentem Deus fluindo de você? Ou você é igual aos outros, que a vida está sempre entre altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, queridos? Altos e baixos faz parte de todos nós, mas chega um momento da nossa vida que chega a uma coisa chamada equilíbrio. E esse equilíbrio se torna um status quo na nossa vida. Por mais que tenha turbulência, o mesmo que essa turbulência venha nos desequilibrar, o equilíbrio ele volta. Agora você de repente está aqui, você é crente, você está salvo. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu, e eu tenho certeza disso. Mas enquanto você não vai para o céu, Jesus ele veio também para te dar dignidade. Jesus ele veio para transformar a sua vida em uma vida equilibrada. E você olha para você e você vê uma vida totalmente oscilante.
uma vida totalmente cheia de altos e baixos. Que você possa fazer um check-up. Deus, Ele quer que você olhe para você e faça uma análise de você. De repente você precisa perder algumas coisas para ganhar. Como eu falei na mensagem passada, você precisa abrir mão de certas coisas, você precisa deixar ir para não se perder. Talvez você precisa parar de vender uma imagem que você não é. Você tem direito de viver uma vida equilibrada. Você tem direito de viver, mas esse equilíbrio, ele vem pela capacidade de ouvir e reter e praticar. Então eu vejo essa palavra para você hoje, crente, como um mimo de Deus, um amor de Deus para você. E de repente você, aqui hoje, você não é crente. Você que está aqui ouvindo essa palavra, você não é um religioso. Você nunca entrou numa igreja, você de repente é um religioso. Você tem a sua religião, você cumpre os seus dogmas, você cumpre essa sua religiosidade de todo o coração. Mas a pergunta que eu te faço, no que essa religião tem te ajudado de fato, de verdade? Porque Jesus propõe a você hoje, filho, filha, eu quero te desafiar, você a abandonar a religião para abraçar a espiritualidade. Mas não uma espiritualidade construída em cima de uma instituição, seja ela católica, batista, bola de neve, assembleiana, não. Uma espiritualidade firmada em cima da pessoa de Jesus Cristo. E essa palavra que diz lá em João, vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como um único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Esse Jesus, ele veio para que tivéssemos vida. E essa vida não era para nos jogar dentro de uma religião. Ele não veio para para colocar a gente dentro de uma camisa de força. Ele não veio para emburrecer a gente, para nos tornar repelente ao mundo. Ele veio para nos tornar gente que tem uma vida que vale a pena ser vivida, mas que só é feita se nós assumirmos um compromisso com esse Jesus. Então você que está hoje, você sentiu que essa palavra é para você, que você possa falar para Jesus, para que até hoje quem dirigia a sua vida era você, mas hoje você vai para o lado do passageiro e quem vai dirigir a sua vida é Jesus. Que você possa falar: Jesus, que a minha vida seja dirigida pelo Senhor. Eu quero que essa vida seja tua. Eu quero entregar ela para você. Os meus sonhos, os meus caminhos, os meus planos sejam seus. Nós vamos adorar agora. Eu peço que você faça uma autoanálise, que o Senhor possa falar, que o Espírito Santo possa conduzir o teu coração, em nome de Jesus.